Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e um tema que eu quero tratar já faz algum tempo e eu não podia mais prorrogar, é falar sobre o Museu da Cana de Pontal. Olha, é uma obra de arte e que eu estou querendo fazer isso porque nós tivemos uma notícia ruim. Por favor, Bruno, coloca a Leila Eck, que é a gestora do museu, minha amiga, querida, antiga, e que é uma honra recebê-la. Mas, Leila, eu tinha comentado com você que eu não gravei o Museu da TAM e que eu fiquei chateadíssimo apesar de ter conhecido, não ter gravado. Eu falei, não que vá acontecer nada com o Museu da Cana, tomara que não, mas eu não podia perder. Eu falei, é agora ou eu mudo de nome. Então, muito obrigado pela força e pelo apoio que você vai dar para a gente. Edmo, eu que agradeço, estou muito honrada e feliz com essa oportunidade desse reencontro aí com você, né? Acho que a última vez que eu te vi foi num carnaval lá na Recreativa. Nossa Senhora! E acho que foi os últimos carnavais que eu passei aqui em Ribeirão. Mas é um prazer imenso, assim, te reencontrar e nesse momento, assim, também para falarmos um pouco aí do Museu da Cana, né? E a família inteira que me é muito querida. Ah, obrigada. Mas, Leila, eu queria dizer para você o seguinte, esse sonho de fazer esse museu com o finado Maurílio Biagi é antiquíssimo, vem de outros carnavais, já que você falou em carnaval, vem de outros carnavais. A gente tem a cana-de-açúcar como... É importante a gente dizer isso, porque a pessoa pode virar e falar assim, falamos do Museu do Avião, mas a cana-de-açúcar é muito, muito mais antiga que o avião, né? Ela se estabeleceu no Nordeste brasileiro, mais especificamente em Pernambuco. Já no descobrimento do Brasil, em 1500, já se descobriu a cana-de-açúcar. Quer dizer, não é uma cultura que veio para o Brasil, e sim que estava no Brasil. E, com o passar dos anos, se fortaleceu barbaridade na nossa região, e aí nós podemos falar um pouco dessa história do seu Maurílio com o Museu do Café, Museu da Cana. A cana-de-açúcar é o protagonista principal ali, né? Na nossa região. E o Museu da Cana, ele nasceu com esse objetivo, né? De abrigar, conservar e difundir a cultura da cana-de-açúcar no Brasil e, em específico, aqui na nossa região. Por meio da cana-de-açúcar que há o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento social, o tecnológico, né, principalmente, e o científico, enfim, o arquitetônico. Então, é muito significativo, né? Não só para falar do açúcar e de outros derivados vindo da cana, a energia, né? A energia limpa, que é muito importante nesse momento, mas guardar a memória, né? Tanto do patrimônio material, como também das pessoas, né? O imaterial, a cultura desenvolvida a partir da cultura da cana. Né? Então, a gente enaltece demais esses aspectos e em 2020, por exemplo, a partir de 2020, a gente começou a executar um plano, um projeto que a gente já tinha na cabeça já há alguns anos, de cuidar, de musealizar também o patrimônio natural, que é a mata que envolve ali o Museu da Cana. É um resíduo de mata atlântica, né? Ali, na verdade, é uma transição de cerrado e atlântico. E
E ali a gente começou também a trabalhar em cima do meio ambiente, né, com a educação ambiental. Então, eu acho assim, um espaço plural, eu acho que o seu Maurílio Biagi, que era um senhor, né, um personagem que via muito mais à frente do que as pessoas de um modo geral, ele era um visionário, e até hoje, quanto mais eu estudo ele, mais eu admiro, né, porque ele é visionário e muito vanguarda até hoje, até sobre esse aspecto de meio ambiente, né, de ter o cuidado de ter, né, nem que for alguns hectares, mas ali permanecer. Ele era um senhor autodidata, ele lia demais, a formação dele era contabilidade, mas ele tinha uma especialidade, um profundo conhecimento em química, por exemplo. Na minha opinião, ele era como é que chama? Que mexe com lavoura, um agrônomo, né, autônomo. Ele conhecia tudo sobre a terra. Na verdade, ele é quem implantou a cultura da cana-de-açúcar na região do Sertãozinho, que era um lugar tido como lugar de lagartos verdes, né, que ali não se plantava, não se dava nada, não ser cerrado e lagarto. Ele dizia assim, né, eu vi isso nas correspondências e alguns depoimentos dele, que ele acreditava que onde tinha terra era potencialmente valorizado, né, para a produção de qualquer lavoura, né? E com uma associação com a Exalc, eles começam a trabalhar junto, ele concede um espaço, né, uma área, uma terra, uma gleba de terra ali, para a Exalc utilizar como área experimental. E ali eles desenvolvem a tecnologia do adubo. O adubo que antes vinha, né, em grandes quantidades, para depois ser misturado e depois espalhado, começou a vir em grãos. Então, em um grão de adubo correspondia ao que eles tratavam antes em 1 metro quadrado, por exemplo. Então, ele vinha em um grão. Isso foi uma revolução na lavoura, né? E ele começa, então, a produzir a cana-de-açúcar, a comprar fazendas aqui na região e tocar a usina Santa Elisa, que foi uma herança do pai. O pai, ainda vivo, distribuiu a herança para os filhos e ainda pede desculpa para o Maurílio, né? Fala assim, olha, você vai me desculpar, mas para você sobrou a pior parte, você vai ficar ali com a Fazenda do Retiro, uma fazenda de lagartos, né? E aí que ele começa a estudar muito a respeito, faz essa parceria com a Exalc e juntos vão tratando aquela terra, adubando e fazendo experiências com várias espécies de cana-de-açúcar, né? É importante... E deu o que deu, ele foi o precursor. Depois do Schmidt... É isso que eu ia falar. Era isso que onde eu queria que você abordasse. Quer dizer, tudo isso começou na mão, né, basicamente do fundador de Ribeirão Preto, da cidade, né, que foi o Francisco Schmidt, um alemão, né, e que nesse engenho central aí, que era a usina Schmidt, né, antigamente, foi adquirida por ele em 1902, né, pelo Francisco Schmidt, um imigrante alemão, e que era o rei do café, até porque Ribeirão Preto era a antiga capital do café, e ele também era dono da vizinha da Vassoural, que muita gente conhece, e do sítio Pocinhos, que pertencia ao finado senhor Alexandre Balbo também, né? E aí o Schmidt resolve entrar no mercado de açúcar. O engenho central ficava no sítio Pocinhos. E é ali que o Alexandre Balbo, quer dizer, a história do Engenho Central é feita por imigrantes, né? Você vê o imigrante italiano que começa ali um pequeno negócio de uma engenhoca lá para produção de cachaça, aí ele quebra, né? Em 2 anos, mais ou menos, ele quebra, infelizmente, e vende aquele sítio para o vizinho de cerca, que era o Francisco Schmidt.
que ali naquele período ele já era um grande cafeicultor, né? Já tinha esse título de rei do café. Ele começa a querer diversificar o negócio dele, vai para gado, vai para algodão e vai para o açúcar. E ele foi incentivado a construir um engenho central pelo engenheiro dele, que era o Henrique Vilares Dumont, filho do Henrique Dumont, ou o irmão do Santos Dumont, que também era engenheiro, como o pai, né? E ele incentiva aí o sogro. Ele já tinha uma usina de açúcar, que era a London, né, na fazenda Santa Amália. Ali já tinham alguns equipamentos. Enfim, aí eles vão e compram, né, os equipamentos necessários para construir ali o engenho central, a usina Schmidt. Olha que interessante, nesse aspecto tecnológico, né? Ali no engenho central, você tem ali intacto e muito bem conservado na sua posição original os primórdios das máquinas industriais. Elas vêm da Inglaterra. Elas surgem no movimento de revolução industrial. No século XIX, tem já essa pujança na Europa, e aqui no Brasil ainda era muito tímido. Então, vem para cá, para o Brasil, a primeira geração de maquinários industriais. Os primeiros motores elétricos, né, desenvolvidos na Alemanha, está aqui. Então, nós temos aqui uma biblioteca, vamos dizer assim, acervo, né? Da história da Revolução Industrial, da história do desenvolvimento tecnológico, né, de produção de açúcar, porque anterior a essa produção industrial de açúcar, nós tínhamos o engenho de Banguê, né, que se dava muito assim, no norte do Brasil, em Pernambuco, no Nordeste. E a família Biagi, ela doou para o Museu da Cana uma coleção de engenho de Banguê. O que é o engenho de Banguê? É uma coleção de peças, né, de produção de açúcar, mas que era muito manufaturado, né? Era principalmente utilizada a mão de obra escravizada, né? Os negros, num segundo movimento. Os primeiros foram os índios, não deram certo, e depois vieram os negros. E os negros, muito interessante, a gente vai estudando, né? Eles também trazem a tecnologia de fundição. Eles tinham a tecnologia de fundição. Os negros vindos de um determinado país ali da África. Então, ali no museu, a gente tem os tachos de cozer o açúcar, feito por fundição de ferro. São equipamentos de tecnologia do século XVI. Tem a moenda de tração animal, que a gente vê nos desenhos do Rugendas, né? Nas apostilas aí. Nós temos ali a moenda de tração animal ou humana, o de tração hidráulica também, e as formas de purgar o açúcar, que tem um formato de pão de açúcar. São as formas, né, que tem um furinho embaixo por onde escorria o mel, e o açúcar ia cristalizando. Isso depois de cozido, né? Depois de cozido no tacho, era despejado nessas formas. Nas formas, ela ia apurando, né? O mel ia escorrendo e o açúcar ia cristalizando. Então, é muito interessante. Tem essa linha temporal aí da tecnologia açucareira. Eu vou chamar um intervalinho rápido. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube.
Segurança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente? E de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital, esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. São muitos lugares num só lugar. São Paulo está com muita saudade de você. E sabe o principal motivo? São Paulo é para todos. É o estado do Butantan, que leva esperança da vacina para todos. Respeitamos você e todos os cuidados para te receber com toda a hospitalidade, ainda com distância, mas de braços abertos. São Paulo para todos. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Musicake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, falando hoje do Museu da Cana, com a gestora do museu, Leila Eck, uma querida amiga. Leila, não posso deixar para entrar, porque nós vamos mostrar bastante fotos agora do Museu da Cana nesse bloco, mas dizer que em 1978, com o falecimento do Maurílio Biagi, né, o filho, Luiz Lacerda Biagi, a quem deixo o meu abraço, não o vejo há muito tempo, mas tomou a iniciativa fantástica à frente da doação dessa área, né, do espólio do seu Maurílio, para construir, então, o museu, para fortalecer, edificar, finalmente, esse Museu da Cana em Pontal. A gente pode falar para as pessoas que vão ao museu, enquanto a gente coloca fotos aí, as pessoas encontram uma arquitetura industrial britânica, né, do período dos galpões antigos, grande coisa, inclusive no seu acervo dessa que você falou no primeiro bloco, da maquinaria escocesa dos fins de 1800. Conta um pouco disso para a gente. Ali tem um conjunto de equipamentos europeus que vieram da Escócia, vieram da França, de Fililile, né? E da Alemanha, que são os motores. Então, ali você tem esse aí é o Fililile, né? Que é um dos equipamentos da linha de produção da usina Schmidt. E esse aí é escocês, né? Veio da Inglaterra, de Glasgow. Esse é o centrífuga. Essa já é o engenho de Banguê, essa é uma moenda tração hidráulica. Ali na frente você vê um desenho do Rugendas. Aqui no cantinho, um dos tachos de cozer o açúcar, né, feito de ferro fundido. E é um acervo enorme, né, que é o que você falou. Enorme, riquíssimo. Você falou de coisas, basicamente, da Revolução Industrial. Então, a gente tem isso lá, que é muito importante, né, que é essa linha temporal tecnológica no setor açucareiro, que está ali intacto no Museu da Cana. E essa usina de açúcar, em nada mudou, Edmo, em nada mudou. O processo de produção de açúcar, esse segundo passo, vamos dizer assim, tecnológico, dado pelo Francisco Schmidt, ele se mantém até hoje. O que muda entre esse período, né, do início do século XX para o XXI é a dimensão. Né? Então, se você olhar hoje os evaporadores ali do engenho central, a centrífuga e tal, é exatamente o mesmo formato, é igualzinho. Se você for nas usinas aqui da região, né, o que muda, a diferença é a proporção e a automação. Né? Hoje, o número de funcionários que fica dentro de uma usina é muito menor do que no período
do início do século XX, né? Mas você tem aí umas... Mas você tem aí também moenda a vapor, você tem cozedores, cristalizadores, ensacadores, tudo trazido da Europa. Olha a moenda aí. Essa do Banguê. É. Essa é a tração hidráulica, que a gente tem um modelo parecido lá no Museu da Cana. Esse já é tração animal, é do Banguê também. Mas já é de uma tecnologia mais avançada, né? Que você tem aí um castelo e as engrenagens, né? Uma moenda já de uma tecnologia... Esse já é da Fabril, né? Sim. Esse já é uma moenda Fabril. Mas você tem as semeadeiras, bombas de abastecimento, barris para beneficiar, aquele carimbo que identificava saca de açúcar. Talvez muitos jovens que possam estar assistindo a gente não vai saber do que nós estamos falando, mas a identificação que tinha era aquele carimbo que ia na saca para depois ir para o porto, se fosse exportar ou para o caminhão. Isso tudo, quem quiser fazer o turismo no Museu da Cana pode ver isso, né? O museu ele nasceu com um desejo, um perfil, uma filosofia da gratuidade, né? Para recebermos o máximo de pessoas possível, porque lá tem espaço para isso, e de qualquer classe social, sabe? Pode ser um trabalhador da lavoura, qualquer pessoa, um empresário, qualquer pessoa, o museu está aberto para recebê-los, né? Então, justamente porque nós reconhecemos que ali é um bem público, é tocado por uma instituição privada, sem fins lucrativos, mas está aberto ao público. Todas as atividades que a gente desenvolve ali no museu, que é a visita monitorada, oficinas que a gente desenvolve, os shows, né, as ações culturais, são todas sem custo, sem bilheteria. Então, a gente procura ali desenvolver, oferecer para o público, né, esse espaço que é muito interessante em termos de memória, de história, mas também de lazer, de turismo. A gente recebe, além das pessoas aqui da região, mas a gente recebe muitos visitantes que vêm do Canadá, que vêm da África, né, que valoriza muito esse patrimônio que nós temos aqui em Sertãozinho. É único. Eu ainda não conheci em nenhum lugar que eu já estive, na América e na Europa, uma instituição que preserva de maneira tão completa e original uma memória, uma história, um patrimônio voltado para a cultura açucareira. E que as pessoas também é importante saber, Leila, que a própria família Biagi, a própria família, não só doou toda a área e o acervo do local, mas eles também foram buscar produtos no Nordeste do país do século XVI, gente, do centenário de fundação do Brasil, dos anos 1500, né? Eles foram pegar objetos de engenhos daquela época que estão aí no Museu da Cana. É riquíssimo, né, o acervo. É riquíssimo. Eu acho que, em termos de coleção de engenho de Banguê, que foi o primeiro sistema de produção de açúcar no Brasil, trazido pelos portugueses, no período de Brasil colônia, né, nós temos uma coleção completa. Eu não sei se há algum outro museu, acho que nem o meu Museu Afro não tem uma coleção. Não estou querendo vangloriar, não, mas é para as pessoas saberem a importância do museu que a gente tem na nossa região, que é nosso. É um patrimônio da sociedade, né? E que é tocada por nós, mas é um patrimônio da sociedade. E é importante também colocar, Edmo, que o Museu da Cana, a manutenção dele, o funcionamento dele é graças à Lei Rouanet, que é um programa de cultura do governo.
né, que promove a cultura e o acesso a todas as pessoas nesse espaço. E esse recurso ele vem de captação, né, do lucro real das empresas, que podem destinar 4% do lucro que ela teve para qualquer projeto cultural aprovado pelo governo, pelo secretário especial de cultura. Você tendo essa aprovação e publicado em diário oficial, você passa a captar esse recurso que é imposto, e por isso a gente reconhece essa contrapartida sem custo para os visitantes, né? E o nosso público principal, o público principal do museu, são as escolas. É o que a gente mais recebe lá no Museu da Cana. As escolas do ensino fundamental médio e o fundamental, tem os dois fundamentais, mas é o ensino fundamental que a gente recebe lá, e universitários, né? Os universitários vão lá mais para pesquisa científica, né? Para deslumbra aquele espaço, né? Tem um impacto assim, mas a maioria para fazer pesquisa científica daquele lugar. O relógio ainda está no alto da torre? O relógio da época, Leila? Não, a gente retirou, ele está sendo muito bem conservado, né? Ele vai passar por uma restauração, mas aonde ele ficava, ele sofreu demais. Né? É um relógio que foi manufaturado na oficina ali da usina Schmidt e que sofreu demais com as intempéries, né? Então, ele está sendo restaurado e vai ser colocado à disposição para o público, né? Mas como vitrine, não vai ficar mais no telhado, não. Aí são umas vistas, né? Da primeira fase de restauração do edifício. Começou pelos telhados, aí a retirada da torre que sustentava o relógio. Nós estamos indo para o final do programa, eu só queria lembrar também que tinha uma estação de trem no museu e que ligava direto com a estação do Barracão, que é hoje o atual Ipiranga, né? Ninguém sabe, mas provavelmente só os mais antigos vão lembrar que aquele bairro do Ipiranga se chamava Barracão por causa do barracão da estação de trem que vinha lá da usina Schmidt até o bairro do Ipiranga hoje. E a antiga operadora, a estação Mogiana, que operou até 1971. Eu queria, primeiro agradecer a Leila, segundo convidar todo mundo. Gente, escolas, pessoas que vai em Pontal, pega o telefone, liga lá, agenda, vai ver os horários de funcionamento. Vale a pena porque é uma riqueza de material e hoje, inclusive, sinônimo da produção agrícola da nossa região. Leila, muito, 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 muito obrigado, viu? E parabéns pelo trabalho aí à frente do Museu da Cana. Muito obrigado, um grande abraço carinhoso para vocês, para todos que nos escutaram. Estão todos convidados a conhecer o Museu da Cana. O que tem que levar? Protetor solar, uma cadeirinha, bicicleta, brinquedo para as crianças e as crianças para se divertirem ali nos espaços do Museu da Cana. Obrigado, Leila. Gente, até a semana que vem. Um abraço. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.